Olá, boa noite. O Congresso encerrou o primeiro semestre do ano com a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno. Um debate que começou há mais de 2 anos, ainda no governo Temer. O mercado comemorou com euforia. E agora a pergunta que fica é: será que o país finalmente deslancha? Para responder essa questão e apontar caminhos para o crescimento sustentável, o A Notícia recebe hoje Roberto Macedo, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados e mestre em Economia pela USP e pela Universidade de Wisconsin. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Ana. É um prazer tê-los aqui, acho que os dois já vieram outras vezes, estão retornando ao A Notícia, então é sempre bom conversar com vocês de novo. Eu queria começar fazendo um balanço do texto base da reforma da Previdência, que foi aprovada agora em primeiro turno no Congresso, depois de dias, meses de debate. A gente acabou com a aprovação de alguns destaques, com regras mais brandas para professores e policiais, críticos. Alguns críticos encaram como corporativismo, mas é o que foi aprovado no Congresso. Diminuição do tempo mínimo de contribuição para homens e mulheres, agora de 20 para 15 anos, em relação ao projeto original proposto pelo governo. De uma forma geral, Sérgio, vou começar por você. A reforma da Previdência que saiu desse primeiro turno da Câmara foi boa? Pontos positivos e negativos? Olha, Amanda, foi boa. A gente tinha uma expectativa no começo do ano de uma reforma mais fraca para acontecer, A gente falava em torno de 700 bilhões de reais. No final vai vir uma reforma próxima de 900 bilhões de reais, que é uma reforma relativamente mais interessante do que se imaginava a princípio. E alguns pontos básicos dessa reforma acho que a gente tem que considerar como ganho em relação a tudo que foi discutido sobre Previdência ao longo dos últimos anos. Eu destacaria aqui dois pontos especiais dessa reforma que eu acho que a gente vai levar como possibilidade até de novas reformas no futuro, a gente começar a mexer um pouco mais nesses pontos também. Primeiro, a idade mínima, Não faz sentido um país como o Brasil ter uma regra de tempo de contribuição apenas e você não ter uma idade mínima de aposentadoria. A gente acho que era um dos poucos países do mundo, aliás, que não tinha idade mínima até agora. Exatamente, um dos poucos que não tinha. Hoje a gente tem agora com a nova regra 65 para homem, 62 para mulher. Abre espaço no futuro, eventualmente, para subir esses 62 de mulheres para 65 também. Eu acho que aí tem uma janela de discussão para o futuro nesse sentido. E você colocar um teto de aposentadoria para todo mundo, seja setor público, seja setor privado. Obviamente, isso está valendo só para quem entrou a partir de 2003 no setor público, Mas ao longo dos próximos anos, a gente considera aqui 2 elementos que diminuem drasticamente a desigualdade quando a gente fala de previdência no Brasil, que é a idade mínima, quer dizer, todo mundo vai se aposentar nessa idade, tirando as exceções que foram colocadas nos destaques, que não tinha que como se aposentam sempre, 10 anos antes, não Pelo tem menos. como, sempre acontece esse tipo de coisa, e você ter essa possibilidade de igualar a renda que você vai aposentar, que não tem sentido uns ou os outros terem privilégios em termos de salário maior ou menor nesse caso. Eu acho que essa possibilidade de igualar o salário que se aposenta no Brasil a partir de agora, obviamente a gente vai ter o efeito completo disso só ao longo das próximas décadas, não é nem para agora que a gente vai ver isso integralmente implementado, mas eu acho que esses 2 pontos são extremamente importantes. O que ficou de fora, que eu acho que é mais penoso, é mais complicado disso tudo, todos os parâmetros de reforma da Previdência que a gente discutiu agora, a idade, todas essas questões, que são parâmetros técnicos, na proposta do governo tinha a opção de tirar isso tudo da Constituição. Como a gente está falando de questões técnicas, não tem sentido você discutir idade mínima, tempo de... todas essas questões dentro da Constituição. Seria discutido por projeto de lei, projeto de lei, maioria simples no Congresso, Exatamente. Fácil, porque é uma questão eminentemente técnica, não é uma questão que deveria estar na Constituição. Isso, infelizmente, ficou de fora. Então, acho que é um ponto fraco do que sai dessa reforma. E a capitalização é uma questão que ainda não está madura para ser colocada. Eu acho que avançaram um pouco na discussão agora, mas a gente vai precisar ter muito... O modelo de capitalização o governo não veio exatamente dizer o que era a capitalização. E quanto isso custaria, Porque a gente sabe que tem um tempo de transição, um prazo de transição que é muito caro. Isso vai ficar para o próximo governo, não é para agora. Professor Roberto Macedo, e o senhor, qual a sua visão sobre a reforma que saiu do Congresso? O que o Sérgio apontou, não vou repetir vários aspectos aqui, mas, de fato, houve uma mudança muito grande. No caso do servidor público, eu fui servidor público, eu estou hoje como voluntário na USP, é uma mudança muito importante. Inclusive, eu assisti isso dentro da família, que a minha filha passou num concurso da Fundação Oswaldo Cruz e ela já entrou nesse sistema, e que o teto da Previdência Oficial
é o mesmo do Do INSS. INSS, Mas tem uma vantagem, certo? 5 mil e pouco, é. O Estado contribui com uma parcela muito boa por fundo de pensão adicional, entendeu? Que as empresas particulares do fundo de pensões dão só 5%. O Estado, o governo federal dá 7,5%, acho que por aí, certo? É uma taxa. Ou seja, ainda tem uma vantagem para o servidor público que muitas vezes não é sequer Isso aí foi na última hora, lá em levantada. Brasília, colocaram essa coisa. Então, realmente houve essa mudança. A gente tem que olhar o que passou, certo? E lutar pelo que não passou, certo? Estados e municípios, por exemplo, ficaram de fora, não, essa né? é o que eu ia falar. Eu acho que o fato deles terem ficado fora, eu espero que o Senado consiga resolver esse problema. Seria uma coisa muito importante, porque esses estados e municípios iriam enfrentar no âmbito do seu legislativo toda essa encrenca que ocorreu lá em Brasília, sabe? Seria todos os estados e mais milhares de municípios. Já imaginou essa coisa? E pior, que eles ficariam perto da pressão, né, das corporações. Por exemplo, professores e policiais militares no estado, eles vão ficar ali no olho do furacão, sabe? Então seria um problema muito difícil terem que resolvido lá em Brasília. E foram, assim, problemas, eu diria, muito personalistas de deputados interessados na eleição de 2022 para prefeito, governadores com medo da reeleição em 2022, certo? Coisa assim que o pessoal não pensa no Brasil. Essa é uma coisa desastrosa. Agora, um aspecto importante do que foi aprovado, e até tem uma segunda votação, né? Eu espero que na segunda votação não tenha destaque, acho que eles votam só a coisa por inteiro. É que também você passou a ter aí o protagonismo do Congresso, certo? Acho que isso é muito importante. O Rodrigo Maia e outras pessoas lá, como o Samuel Moreira, que foi o relator, eles fizeram um esforço muito grande de juntar votos para isso, porque do presidente, ele inclusive chegou a interferir lá, pedindo benesses para militares e coisas do tipo, e ele nunca apoiou assim de coração a coisa, sabe? Então, eu acho que é uma novidade. Eu espero que o Congresso permaneça nesse papel, porque isso aí vai evitar esse conflito entre o Bolsonaro, que fica preocupado com as coisas, às vezes, que não tem maior relevância, né? Como essa da taxa para você entrar em Fernando Noronha, coisas desse tipo. Eu acho que o Congresso tem que assumir essas coisas. E eu destaco também, aí eu vou repetir uma coisa, que essa coisa da Constituição que nós temos, eu acho que é um dos elementos que estão prejudicando o desenvolvimento do país, certo? Nós estamos numa crise agora, mas desde 1980 que a economia cresce muito pouco, né? Então já tem uma estagnação. Estagnação é você não crescer pelo seu potencial, que é muito maior. E aí, essa questão precisa dar um jeito nisso, certo? Porque é como se você estivesse numa empresa, numa organização como essa aqui, você não poder decidir, as decisões atrasam, né? Tudo se torna muito moroso, muito devagar. Muito devagar. Tem um livro aí que foi considerado um dos melhores livros do século passado, que diz que, chama Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, né? Ele destaca que, evidentemente, você tem que cuidar de problemas urgentes e importantes. Mas tem problemas importantes que não são muito urgentes. Você tem que cuidar deles também, senão eles ficam crônicos. Então, é o caso da Previdência, né? Você não resolve, aquilo acaba virando uma crise. E a gente viu, a gente levou 2 anos e meio para fazer esse debate, porque isso se arrasta desde o governo Temer, foi apresentado o quê? Final de 2016, começo de 2017, então a gente já está nessa discussão. Não são 6 meses de governo Bolsonaro, são 2 anos e meio. Tentaram voltar a perder por um voto. Exatamente, já vem fazendo sucessivas reformas da Previdência muito menos ambiciosas e menos robustas do que o que é aprovado. Acho que o professor Roberto Macedo pincela alguns pontos importantes que eu até gostaria de mencionar para a gente aprofundar aqui a discussão. Um deles é sobre a paternidade da reforma da Previdência, né? O Rodrigo Maia fez um discurso logo ali antes de sair o placar na votação do primeiro turno, foi um placar maiúsculo, né? Robusto, 379 votos a favor, 131 contra, e ele falou uma coisa, ele reivindicou a paternidade da proposta para o Congresso, né? Ressaltou o protagonismo do Congresso, não mencionou nem o presidente Bolsonaro, nem o ministro da Economia, Paulo Guedes, no discurso dele. Quais os atores que saem mais e menos fortalecidos desse processo, Sérgio, na sua visão? E, Amanda, inclusive o presidente, no dia ele foi no Congresso e não citou a própria reforma da Previdência aprovada também no dia. E fez
fez uma live, né, no dia seguinte, na Também quinta-feira, não também não então, citou, assim, e logo trouxe a história da nomeação, da indicação filho. possível do filho à embaixada nos Estados Unidos, ou seja, mudou completamente de assunto, ao invés de reivindicar, exaltar, enaltecer a aprovação da reforma da Previdência. É um pouco estranho. Pois é, mas por quê? Porque o Bolsonaro, na sua história, ele nunca foi pró-reformas, né? Historicamente, ele sempre esteve do lado um pouco mais de defender privilégios do que ser reformista. Ele nunca votou no passado pela própria reforma da Previdência. Ele estava no Congresso há 27 anos antes de virar presidente. E ele nunca votou pró-reformas durante esse período todo. Então, assim, ele já não tinha essa cabeça. Quando ele vira presidente, para nossa sorte, a gente teve um presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, com uma consciência da agenda econômica necessária para a gente aprovar, um apoio do Ministério da Economia nesse sentido e conseguiu tocar a agenda, a despeito do presidente. O mercado enxerga o Rodrigo Maia como um grande agente que vai tocar a agenda de reformas? O mercado enxerga dessa forma? Rodrigo Você que Maia trabalha com isso? É quase um primeiro-ministro hoje, Amanda, no sentido de que você tem um presidente que está com outras preocupações, nomear o filho para a embaixada, se preocupar com a venda de abacate para a Argentina, banana para o Equador, cadastro do CNH, se vai ter multa maior ou menor, essas questões que são a preocupação efetiva do presidente. E alguns privilégios, como a gente viu na reforma da Previdência, ele tocou lá a questão dos policiais, né, abaixou a idade mínima de aposentadoria, né, que lhe é próprio e característico de fazer esse tipo de injunção em cima do Congresso para esse tipo de política. Então, eu vejo hoje, o mercado está lendo o Rodrigo Maia como um grande fiador das reformas econômicas. Dou um outro exemplo que eu acho que essa discussão vai ficar ainda mais drástica, já saindo um pouco da Previdência e entrando na tributária, né? Imagino. porque a gente tem um presidente e uma Câmara que está com um projeto, que é a do Baleia Rossi, junto com o Bernardo Api, que está lá já montada, já passou na CCJ. Está na comissão especial, né? Foi instalada a comissão especial. Vai passar agora. Então, assim, a gente tem uma reforma tributária que não tem o DNA do Ministério da Economia, o DNA completamente da Câmara, do Rodrigo Maia, junto lá com o Baleia Rossi e o Bernardo Api, que montaram essa reforma. Vai ser interessante ver a discussão e aí a gente ter, de fato, uma dosagem do grau de poder que a gente está discutindo hoje. A Câmara, de fato, tem essa capacidade, essa condição hoje de ser este controlador da agenda, ou o Ministério da Economia vai ter um papel mais forte, e eu acho que a reforma da tributária vai ter um papel essencial para a gente ver essa dualidade entre Ministério da Economia, governo como um todo, e Congresso. Eu diria que tende a ser pela Câmara, né? Pela força que o Rodrigo Maia está demonstrando, eu acho que a reforma vai passar muito pelo que ele está pensando, não tanto pelo que o Ministério da Economia está pensando. Antes da gente discutir exatamente as propostas de reforma tributária, porque elas dizem algumas coisas diferentes, eu queria saber do senhor, professor Roberto Macedo, esse cenário que o Sérgio descreve tem potencial explosivo, tem potencial para confusão, para acirrar a disputa entre Congresso e governo, ou não? Pode surgir algum tipo de parceria interessante que toque para frente essa agenda de reformas do país? Eu torço pela parceria, certo? Mas eu temo que... Mas você teme a confusão. Não, é porque é o seguinte... O embate. Daqui, ano que vem ainda não, mas no final do ano que vem o pessoal já vai começar a olhar a reeleição, né? Ou eleição. Não, e ano que vem já é um ano eleitoral, né? Porque a gente tem as eleições municipais. Se o Rodrigo Maia começar a pintar como candidato, aí eu acho que vai ser complicado, né? Porque vai haver um atrito muito grande, entendeu? Você o vê como candidato? O senhor enxerga? Olha, na política tudo é possível, certo? Ele está sendo aí endeusado por essa coisa. Porque ele disse nas entrevistas do fim de semana que ele não se enxerga como candidato para uma eleição majoritária. Isso para justamente não criar atrito, né? Agora, nessa questão da reforma tributária, já avançando um pouco, vai ter um problema que aí vão entrar de novo os governadores, né? Que eles não querem saber de ceder. Eles já deram problema na Previdência, né? Imagina na tributária. Autoridade para o governo arrecadar um imposto para os estados, e as máquinas dos estados também não querem saber disso. Então, eu estou acreditando mais, ainda não vi os detalhes, de que vai caminhar para um imposto federal único, certo? Nessa linha que o Marcos Sintra vai propor. Que essa é a proposta do governo, mas não é a proposta que está na Câmara. Pois é, mas eu particularmente não gosto dessa proposta, certo? Porque ela tenta juntar tudo
A da Câmara, né? Impostos estaduais, municipais e federais, em um só. Eu acho que ela tenta juntar tudo, isso aí não é muito viável. E ela tem umas coisas estranhas, ela prevê um período de ajuste de 50 anos. Posso voltar um pouquinho, só para a gente encerrar a discussão da Previdência, e aí a gente entra na tributária, só para não ficar muito confuso. Voltando, Sérgio, tem alguns críticos que falam, tem muita gente no governo que acha que a reforma da Previdência, a aprovação é a salvação da lavoura. Acho que não tanto o Ministério da Economia não tem essa ilusão, mas principalmente alguns agentes políticos do governo, alguns inclusive que deram entrevista para a notícia, não, quando a gente aprovar a reforma da Previdência, os investimentos externos virão, os investidores nacionais também ficarão animados, vai destravar a roda da economia, vai crescer, vai gerar renda, vai gerar emprego. Você vê assim, Sérgio, ou não? A reforma da Previdência é apenas uma primeira etapa e a gente está longe dessa fase de crescimento mais sustentável e duradouro? A reforma da Previdência é uma condição necessária, a gente precisa ter essa reforma para as coisas avançarem, mas ela está longe de ser suficiente para dar condição de crescimento para a economia. O que a reforma da Previdência faz aqui de importante quando a gente olha para os próximos anos? Dá uma certa tranquilidade na parte fiscal, com o que a gente viu com a regra do teto aprovada ao longo dos últimos 2 anos, no final de 2016. Você junta todas as regras fiscais que a gente tem uma certa tranquilidade fiscal de agenda no setor público para os próximos anos. Dá para a gente fazer alguma espécie de conta? Por exemplo, se a gente está com déficit de 139 bi hoje, a reforma da Previdência vai economizar em torno de 900 bi? Os 900 bi são em 10 anos. São em 10 anos, claro, e também não são 100 bi por ano, né? Não dá para a gente fazer assim, porque acho que vai aumentando, né, a economia. Ele começa a ter um pouco exponencial, de... né? Exato, ele começa a ter mais impacto no déficit mais daqui 3, 4 anos, não é para agora. Então, é mais no final desse período de 10 anos do que os 5 primeiros anos. Não é nem para esse governo, na verdade, quem vai se beneficiar principalmente é o próximo governo, seja com Bolsonaro reeleito ou com outro presidente qualquer. Mas o que se fala dele trazer confiança? Porque você arruma essa questão fiscal por parte da Previdência. A hora que você faz isso, começa a sinalizar que você tem uma possibilidade, por exemplo, de cair a taxa de juros de forma mais consistente no Brasil. Então, a gente está com uma taxa básica hoje de 6,5%. Ao longo dos próximos anos, a gente pode ver essa taxa básica cair, talvez vai para 5,5% agora, na saída da possibilidade da reforma, e estruturalmente, ao longo dos próximos anos, aí eu estou falando também um período mais longo, 3, 4, provavelmente 5 anos, com uma meta de inflação que vai sair dos 4% que a gente está agora para provavelmente 3% daqui 4, 5 anos, a gente consegue ter uma meta de inflação, uma inflação próxima de 3%, e a gente consegue ter uma taxa de juros nominal no Brasil que pode ficar sem muita dificuldade entre 4% e 5%. Acho assim, o fiscal ajuda esse horizonte a acontecer. É um horizonte menos nebuloso. Pela primeira vez a gente está falando num longo prazo com uma taxa de juros histórica baixa, né? No nível menor da história, por mais tempo. A base da reforma fiscal é para conseguir levar isso lá na frente. Para agora, o que ele tem potencial de causar impacto na economia é justamente em confiança e, eventualmente, começar a destravar alguns investimentos lá de fora, aqui de dentro, de gente que achava, olha, não vai aprovar a reforma da Previdência, a gente vai para o buraco de novo, não vai crescer, vai entrar em crise de novo, não tem por que investir. Então, assim, começa a dar um sinal de poder melhorar. Pelo menos o investidor lá de fora agora olha para o Brasil com algum interesse. Um pouco mais de confiança. Pode ser interessante. Exato. Agora, o professor Roberto, mas ele até inverteu a posição, está que nem os alunos no curso dele, ele está levantando a mão, está pedindo para falar. Não, acho que Diga, professor. Entendendo bem, eu não gosto de falar. Mas é o seguinte, a economia ela tem muito psicológico, certo? Então, você vê aí, depois da saída da Dilma, os índices de confiança... Economia e psicologia andam juntas, né? Cada vez mais, eu acho que... Depois que a Dilma saiu, os índices de confiança dos empresários, do consumidor, melhoraram, sabe? Depois, no ano passado, eles voltaram a se deteriorar e hoje estão bem, né? Mas aí, essa aprovação da Previdência, supondo que passa em segundo turno sem maiores arranhões, e se melhor ainda entrar a questão dos estados, do Senado, e passar de novo ir para a Câmara para aprovação lá, ela melhora as confianças, certo? E aí o consumidor, os empresários criam um clima assim mais propício ao investimento, ao consumo. Mas não vai ser suficiente, que você está num buraco muito grande, certo? E a economia, para se recuperar, ela precisa de investimento. Aí o empresário, para fazer uma nova fábrica, ele não vai fazer uma nova fábrica só porque aprovar a reforma da Previdência, ele vai pensar muito antes, né? Então, eu acho que é muito importante essa melhoria, né? Pelo menos sai desse sufoco aí do curto prazo. Mas aqui eu gostaria de ressaltar um ponto que aí nós vamos divergir um pouco. Eu não ponho muita fé nessa questão de reduzir a taxa de juros, certo?
A taxa de juros aqui está hoje, a taxa básica. Quando a gente fala em taxa de juros, tem gente que fica achando que a taxa... Já está baixa, né? Já está baixa pelos tá nesse padrões nível nacionais. há um ano, né? 6,5%. Ela está baixa pelos padrões nacionais, inclusive porque aqui tem muita indexação ainda Sim. de preço. Né? Então, a inflação está chegando, ano que vem vai cair um pouco abaixo de 4%, a Selic está em 6,5%, e aí está a expectativa que caia para 5,5%. Mas você baixa para 5,5% naquilo que realmente ele melhora, por exemplo, o custo da dívida pública. Né? Mas para aquilo que nos interessa, para o crédito, que você precisa de crédito na economia. Né? Para consumir, Está vendo para um as economista que diz empresas. assim, que isso aí só vai fazer cócega na taxa de juros que o sujeito paga como tomador, entendeu? Essa coisa não chega ao consumidor. As taxas do consumo e de capital de giro das empresas são muito altas. Né? Por quê? Por que esse spread é historicamente tão alto no Brasil? Todo mundo tem dificuldade em entender Eu isso. acho que a concentração bancária, tem coisas da tributação, tem aqui que você recuperar, eu estou numa instituição financeira, para você recuperar créditos que não foram pagos, é uma luta. Também é difícil, né? E tem agora criaram mais uma para acrescentar no spread, né, que vai ter um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre o lucro líquido. Foi aprovado agora na Previdência, de 15% para 20%. E aí ela vai se acrescentar ao spread. Os bancos vão usar isso aí para... Ou seja, o consumidor vai pagar por isso também. Não, isso é ele que paga. É ele que paga, a gente. Então, eu não ponho muita fé na taxa de juros. Esse é um problema que precisa ser resolvido. Aqui nós temos problemas de curto prazo. Levantando a mão. Temos problemas de curto prazo, mas tem problemas aí ligados mais a essa questão das décadas que nós estamos perdendo. Né? Uma delas é esse spread bancário. Né? Que é um problema crônico, né? Isso não se resolve. Outra é o seguinte, é que a carga tributária aumentou muito, né? E você tem uma distorção aqui no Brasil, que você, por exemplo, você pega o seu dinheiro, você faz a tal poupança financeira. Aí você compra um fundo, né? Você aplica num fundo aí nos bancos, você acha que está fazendo um bem aí para a economia, né? Que você poupou, mas o dinheiro, a maior parte é tido da dívida pública, vai parar na mão do governo, que despoupa, certo? A taxa de poupança de famílias e empresas é cerca de 20% do PIB. Mas a hora que entra o governo, ela cai para 14%, porque ele torra 6% pagando juros ou até um pedaço do superávit primário. Nós temos questões aí mais de fundo, né, do que essas que ele está discutindo muito no momento, que precisam ser atacadas. Uma delas é o spread bancário, a outra essa coisa que é essa Constituição aí toda que emperra o processo de decisão, certo? Não há divergência entre a gente, professor. Eu concordo integralmente que a taxa básica, hoje que está em 6,5%, ela ir para 5,5%, não vai auxiliar praticamente nada em crescimento. A gente está falando de uma taxa que era 14,25%, caiu rapidamente para 6,5%, a gente está falando de cair um ponto percentual, acho que não é essa a questão. E já está em 6,5% há um ano, e mesmo assim não destravou o mercado de crédito, não incentivou o consumo, porque a economia está basicamente estagnada. Exato, né? quer dizer, não é a questão da taxa básica, é a questão que o professor levantou justamente, que é o spread. Das grandes jabuticabas que o Brasil tem, a Previdência era uma delas, o spread é outra. A gente tem uma taxa média de spread no Brasil por ano de 38%. A gente pega a Argentina, por exemplo, que é um país que está numa crise profunda, extremamente complicada, tem um spread de 9%. A gente pega o spread no mundo, na verdade, em torno de 5%. A nossa taxa de inadimplência não deve ser maior que a da Argentina, elevada. né? Exato. Então, assim, esse spread que é extremamente elevado, eu acho que valeria uma grande discussão ao longo dos próximos anos. Você tem maturidade hoje para colocar essa discussão. Sobre a concentração bancária, né? Isso assim, não melhora um pouco com as fintechs? Não, você tem a e... concentração dos elementos do spread, mas você tem essas outras coisas como... não me refiro bem à inadimplência, mas a dificuldade de se recuperar crédito. Isso, esse é o ponto central, entendi. Concordo integralmente, professor. Esse é o ponto central. Concentração bancária, tem vários países no mundo que têm concentração bancária similar ao nosso. E tem um spread extremamente baixo. Acho que não é por aí. Quando você olha a concentração bancária, hoje a gente está vendo as fintechs entrarem... Então, de novo, a gente volta para a legislação, para uma legislação que dificulta o cumprimento. Exato. Eu acho que tem uma coisa positiva que foi aprovada esse ano, que é o cadastro positivo, né, que tem o potencial de gerar um spread menor nos próximos anos. Com o cadastro positivo, todo mundo vai ter uma nota, o mercado financeiro inteiro, o sistema tradicional, as fintechs vão estar vendo a nota desse indivíduo e quem é bom pagador, você vai poder oferecer uma taxa mais baixa. Então, assim, na média, a gente vai conseguir baixar o spread com essa quantidade maior de informação que os agentes financeiros vão ter. Se você fizer isso, atacar a questão das garantias, que é o elemento central. Hoje, no crédito no Brasil, você tem uma taxa de recuperação em torno de 10%.
Lá fora, em torno de 80%. Essa baixa taxa de Entendi. recuperação que faz com que esse spread seja muito elevado. Eu acho que Tem assim... embute um risco muito grande, né? Exatamente. Então, ele já põe um preço alto. Assim como na Previdência, como a tributária, que eu acho que está madura para avançar também, a questão do spread é uma discussão que a gente já tem uma certa maturidade para avançar. E quando a gente pensa em consumo, estimular crescimento, eu preferia ver uma discussão muito maior em relação a esse tamanho do spread do que pedir para baixar a taxa básica de 6,5% para 5,5%. Não então, que aí estamos de isso, acordo. totalmente de acordo, não que isso não seja importante, seja necessário, seja relevante, mas eu acho assim, toda a questão fiscal está sendo colocada, a meta de inflação, gradativamente a gente vai levar essa taxa para baixo nos próximos anos. A questão que se coloca, que muitas vezes, muitas pessoas colocam, vai cair de 6,5% para 5,5% e isso vai destravar crescimento. Não vai, é verdade. né? Porque não vai fazer mágica, já está em 6,5%, como a gente disse há um ano. Agora, então, o que a gente pode pensar agora da próxima agenda? A gente vai se aprofundar um pouco mais na reforma tributária, que está colocada já agora, imediatamente para depois da reforma da Previdência, mas eu queria provocar vocês com a seguinte questão: que outras medidas microeconômicas que todos os economistas criticam, poxa, o governo, paralelamente à reforma da Previdência, poderia ter adotado uma série de medidas para destravar a economia, para gerar crescimento, emprego, simultaneamente à reforma da Previdência. O governo diz que tem essa proposta que vai apresentar em breve, a gente ainda não sabe exatamente do que se trata. E quais outras grandes reformas estão no horizonte? Assim, os próximos capítulos, nesses 3 anos e meio de governo Bolsonaro, que agenda vocês imaginam para fazer deslanchar a economia do país? Olha, tem muitas reformas lá, você já tem uma palestra do Paulo Guedes, que ele está lá, todo aquele monte de secretários dele estão cozinhando, um é reforma tributária, o outro está cuidando de privatizações, o outro de regulamentação da economia. Mas eu queria falar sobre uma questão... A privatização parece um céu de brigadeiro, né? Porque ela oferece, assim, sei lá, 500 bilhões, sonho, né? 1 trilhão, é o sonho. Mas eu queria falar aqui sobre um assunto que me ocupou nas 2 últimas semanas, que eu andei estudando o que fizeram na crise americana e também nas crises do Japão, da Inglaterra e da União Europeia, certo? Pra você ter uma ideia, aquela crise americana que todo mundo fala aí, inclusive na literatura americana já chamamos a grande recessão, the Great Recession, né? Ela durou só 2 anos. A nossa já vai para quase... A de 29, o senhor disse. Não, eu estou falando... Agora, a recente, de 2008... é a grande depressão, certo? Essa foi a grande recessão. A grande recessão, tá certo. A de 2008, 2009. Ela só durou 2 anos, certo? E eles saíram dessa coisa com um grau de sucesso muito grande. Eu me interessei lá por uma coisa, que eu não vou dar o nome em inglês aqui, mas chamam um afrouxo monetário, certo? Então, o que faz? O Banco Central deixa de tomou uma política não convencional de comprar papéis do setor privado para ele ter mais dinheiro para emprestar. E eu vou dar um exemplo aqui que é mais próximo aí do telespectador. Muita gente tem financiamento imobiliário, digamos, pela Caixa Econômica Federal, certo? Aí, mas eu conversei com o ex-presidente da Caixa, o Nelson Souza, e aí ele me explicou que tem uma demanda muito grande para financiamento habitacional, porque o sonho das famílias é ter uma casa, né? E aí é o seguinte, o governo entraria comprando as hipotecas que a Caixa Econômica tem, e aí ela teria dinheiro adicional para emprestar mais, certo? Foi o que fizeram nos Estados Unidos, entre outras coisas, não estou dando o quadro completo, né? Então, eu estou sugerindo isso. Já escrevi um artigo no Estadão há 2 semanas atrás, quinta-feira eu vou publicar outro, propondo esse afrouxo monetário, que é uma medida fora dos padrões. O Banco Central aqui é muito conservador. Certo? Muito quadrado. Muito quadrado, vamos falar quadrado. Mas tem uma diferença grande que lá eles usaram esse afrouxo monetário numa situação em que a taxa de inflação é 0 e a taxa de juros chegou perto de 0 até negativa. Isso. Período, exatamente. Para estimular o pessoal a emprestar. Mas aqui no Brasil, alguns caras vão me criticar, dizendo, não, mas aqui a nossa inflação não é 0, nem a taxa de juros é 0, mas é que aqui você tem indexação. Outro dia mesmo o Edmar Baixo deu entrevista na época, né, dizendo que o pessoal precisa prestar atenção que aqui no Brasil ainda tem indexação. Você nunca vai ter inflação 0 aqui, e nem Selic 0, pelo menos no meu horizonte de vida, isso não vai ter isso. Então, eu acho que tem que levar em conta que você tem indexação, a taxa de juros já está próxima do que é 0 em termos da nossa experiência, tradição inflacionária, certo? Então, de 3%, coisa assim.
Então, acho que devia tentar isso, porque senão vão ficar nesse lenga-lenga. Você só vem, vamos esperar a reforma, vamos baixar a taxa de juros, isso aí não vai resolver nada, certo? Eu acho que tem que tomar uma coisa mais ousada. E você, Sérgio, como você vê essa questão? O que o governo aí tem em mãos que pode, de repente, dar um certo alívio aí e acelerar o crescimento? Talvez falar o que não dá muito para fazer, né? Primeiro, a parte da política fiscal, que você não tem espaço para mexer absolutamente. Quando você fala em crises dessa magnitude, sempre você imagina em fazer um estímulo de política fiscal. A gente começa a ver alguns economistas, até ortodoxos, começarem a falar de ter incentivos de política fiscal. A gente não pode esquecer que tanto a política fiscal quanto a política monetária estão na origem da crise que a gente está passando até agora. Né? A taxa de inflação chegou a 12%, a política fiscal é a grande origem. Que era a tal nova matriz macroeconômica lá do governo Dilma. Né? Então, assim, toda essa questão que levou à crise, ainda a gente recebe os resquícios desse momento e a gente hoje não consegue usar adequadamente tanto a política monetária quanto a política fiscal para estimular crescimento. Eu acho que quando você pensa em política monetária, talvez se tivesse uma ousadia maior do Banco Central, ele quisesse ter este papel de ser um estimulador de crescimento, que ele não tem, porque o foco dele é a inflação, então acho difícil ele usar o papel do afrouxamento monetário para tentar estimular crescimento, professor, por conta desta fixação que existe em relação à inflação. Né? A inflação já está próxima de 4%, que é próxima da meta. Mesmo com capacidade ociosa, a gente teria espaço para eventualmente poder estimular e crescer um pouco mais sem gerar tanta inflação. Mas o que o Banco Central vai falar? Olha, minha inflação já está muito próxima de 4%, se eu tentar dar algum estímulo, estou colocando aqui o ponto de vista do Banco Central que ele falaria. Que ele não tem esse mandato. Eu gostaria de falar sobre isso, tá? Nos Estados Unidos eles têm, né? Não tem? Eu vou falar. Eu coloco do ponto de vista do que o Banco Central vai argumentar para eventualmente não fazer esse tipo de política. Então, eu vejo com dificuldade por esse caminho, porque eu não acredito que o Banco Central faria esse tipo de política nesse momento. E o que o governo federal, então mudando de repente o enfoque da pergunta, o que o governo federal pode, qual é a agenda que você enxerga? FGTS que está sendo colocada, estas pequenas coisas, não sei o quê, isso é só perfumaria, isso é cosmético. Não existe aí muito efeito concreto que você pode gerar crescimento Paulo Guedes disso. fala em reforma administrativa, descentralização dos impostos e tributos. Exato, essa é a agenda reformista que a gente está, reforma tributária, seguir nessa agenda que está dentro do Congresso hoje. Isso gera crescimento ao longo dos próximos anos. Não vai gerar crescimento agora, esse ano está perdido. Ano que vem a gente consegue crescer 2%, não muito mais do que isso. Então, assim, essa agenda toda que está sendo construída agora é para gerar crescimento lá na frente. Então, assim, eu não consigo ver muita mágica que pode ser feita agora para estimular intensamente. Ou seja, a taxa de desemprego vai continuar alta por enquanto e a taxa de crescimento baixa. E o que poderia ser feito? Eu acho que aí sim poderia haver uma aceleração por parte do governo em termos de concessões e privatizações. Aí talvez há uma certa falta de ousadia de um governo ano passado que falava em vender R$1 trilhão, falava em vender diversos ativos do governo. Mas isso está na agenda do Guedes, pelo menos ele diz, né? Está muito morna. A gente vê a Eletrobras, que estava andando o processo de privatização, está quase parado. Eles falam num processo de desinvestimento, né? De várias participações acionárias tudo muito que a União devagar, tem. Mas isso não é privatização. A TAG, que foi vendida pela Petrobras, por exemplo, é uma desmobilização de ativo, não é uma privatização de fato. As concessões de março vieram do governo anterior, já estava programado. Então, assim, talvez eu veja um pouco de falta de ousadia em acelerar o processo de concessões e privatizações, especialmente privatizações nesse momento, mas que, especialmente no caso das concessões, eu acho que estão andando projetos para a gente começar a ver alguma coisa acontecer no ano que vem. Então, vamos dizer assim, 2019 e 2020 são anos de transição, que a gente ainda vai ter crescimento relativamente baixo, mas caminhando para uma trajetória que tende a ser mais positiva. Aos trancos e barrancos e no padrão brasileiro, com um presidente que é contra, com um Congresso com dificuldades para aprovar a agenda, toda a demora do que a gente viu para acontecer, um cenário internacional que a gente nem colocou aqui também vai ser desafiador em 2020, está desacelerando o crescimento mundial. Então, assim, eu diria que este ano esquece. 2020 talvez se comece a recuperar um pouco. Eu vejo tudo isso que está sendo feito começar talvez melhorar um pouco mais a partir de 2021 só. No cenário mais otimista. Quero reforçar meu ponto da proposta que eu tenho do afrouxo monetário pelo seguinte. Ela ocorreu em Estados Unidos, só vão ficar nesses dois, Inglaterra, certo? Quase todos esses economistas PhD, como eu, você também estudou lá fora, certo? Eles seguem o livre texto desse país. Em geral, os bancos centrais são conservadores, mas esse pessoal
anglo-saxônico, que eu vivi 3 anos num país, depois 1 ano no outro, eles são muito mais objetivos, certo? Diante de uma realidade, eles ousam mais, certo? Entendeu? E aqui eu acho que falta ousadia. Esse negócio aí está demorando muito tempo. Você viu, os Estados Unidos foram na crise em 2 anos, nós já estamos há quase 5, certo? É uma coisa complicada. Então, eu vou insistir na minha proposta, pelo menos para que o pessoal pense. Tem um pouco mais de audácia, um pouco mais de Agora, ousadia. das coisas que andam por aí, eu acho que me pareceu muito interessante, que eu ouvi do próprio Paulo Guedes, é a questão do gás natural, porque parece que descobriram quase uma espécie de um pré-sal de gás lá em torno de Sergipe. Isso aí realmente oferece a perspectiva. Ele promete um botijão por Baratear metade o do gás, preço. né? Isso. E também na Petrobras, que a Petrobras vendendo refinaria, ela vai concentrar mais no pré-sal. Antes dele sair, eu ouvi uma palestra do Pedro Parente mostrando que o custo de exploração do petróleo, do pré-sal aqui, não é muito longe dos países árabes lá que tem esse petróleo mais barato do mundo. Né? Então, acho que eles têm que focar no pré-sal e no gás lá do Sergipe. Né? O gás vai ter efeito de queda de preço, mas leva um tempo para isso acontecer, né? Para isso 4, 5 anos a gente começar... Por exemplo, você começa a fazer, já tem obra. Exato, não tenha dúvida. Essa queda de 50% que a gente vê, isso vai levar um tempo para acontecer. E eu destaco o óleo e gás, de fato, no segundo semestre a gente tem um leilão para acontecer em novembro, que vai ser bastante forte. Tem uma possibilidade de trazer expectativa positiva para o segmento e, na verdade, destravar, fazer com que o mundo olhe o Brasil agora, com o destravamento desse investimento acontecendo na área de óleo e gás, as reformas que estão acontecendo, a gente começar a ser visto de uma forma mais positiva em relação ao que estava no começo do ano. Então, assim, são coisas que estão acontecendo que levam tempo para gerar efeito na economia, né? Então, Mas a gente vai ter que ter paciência, A minha proposta não levaria tanto tempo. Vou pedir licença um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo, volta em seguida, não saia daí. Olá, a notícia está de volta com o economista-chefe do MB Associado, Sérgio Vale, também com o professor de economia da FEA USP, Roberto Macedo, falando sobre aqui as perspectivas econômicas que se abrem com a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara. Ainda há um longo caminho, mas pelo menos a gente, acho que começa a respirar um pouco, né? A gente estava respirando com a ajuda de aparelhos, de repente, de vez em quando a gente tira o respirador, vamos ver para onde vai esse barco, essa nau chamada Brasil. Reforma tributária, a próxima na agenda, a gente tocou rapidamente no primeiro bloco do programa. Há várias propostas, vamos falar acho que sobre 2, basicamente, uma do governo, que ainda não foi apresentada, do Marco Sintra, que é o secretário especial da Receita, do Ministério da Economia, e outra que já está numa etapa, numa fase mais avançada, que é a proposta do Bernardo Api, do economista Bernardo Api, que foi endossada pelo deputado Baleia Rossi, já foi aprovado na CCJ, está na comissão especial da Câmara, propõe unir 5 tributos, impostos, na verdade, né, federais, municipais e estaduais, em um único imposto sobre bens e serviços, enquanto a proposta do governo fala só na unificação de impostos federais. Qual que é a melhor, professor Roberto Macedo? Vamos conversar com o senhor eu dessa prefiro vez. a proposta do governo. Ainda não vi os detalhes que não foram, inclusive, não foi anunciados, apresentada formalmente, vazam alguns Mas eu pontos, acho né? que essa proposta que une todos esses vários impostos, ela vai ter uma posição muito forte dos governos estaduais que não querem ter autonomia. De suas máquinas, da Secretaria da Fazenda, lá tem um pessoal muito importante, que são os agentes de fiscalização, né, que determinam a política tributária do Estado, que eles não querem perder o poder que eles têm sobre a estrutura tributária do Estado. E essa proposta aí, ela tem uma coisa, eu sou ligado à associação comercial, a gente tem discutido muito isso lá, certo? Vai haver crescentemente uma dificuldade de você tributar as coisas por causa dessa informatização e esse uso de tecnologias de informação e comunicação. Fica difícil, às vezes, você tributar. Você consegue fazer, por exemplo, melhor a tributação em empresas, que é a coisa mais documentada. Mas você pega, por exemplo, esse pessoal que importa bugiganga aí do exterior, aquilo tudo passa por baixo do pano, né? Você tributar coisas assim que não são serviços. Ou essas novas tecnologias, difícil, né? fica mais difícil. Então, teve lá o Fernando Rezende, que você deve conhecer, sim, falando sobre isso, e ele também é mais a favor dessa proposta aí de ter um imposto único federal. E eu ouvi do Paulo Guedes, num evento da Federação das Associações Comerciais, que ele disse, ó, nós vamos fazer a unificação desses impostos federais. Se os estados e municípios quiserem se juntar a nós, tudo bem. Se não quiser, amém. Certo? Porque é a mesma que nem coisa a reforma da Previdência. Nota, já tem um exemplo aí, né? O pessoal entra nessa confusão aí, eles não... Você quer dar todas essas dezenas de estados aí, é muito difícil, entra também município, é um negócio infernal. Então, eu estou mais pela proposta que dá para ser apresentada nos seus detalhes, mas
faz mais sentido uma simplificação só Pelo de visto, há impostos um federais. potencial aí de bateção de cabeça de novo, né, Sérgio? Que é o que a gente comentou já, Como porque sempre, aí não são poderia ser diferente, propostas né? um pouco antagônicas, né? Uma endossada pelo Congresso, cuja paternidade é o Congresso, essa que unifica impostos federais, estaduais, municipais, e essa outra do governo federal. Desculpa, pelo Congresso é uma comissão lá, né? Plenária é outra coisa. Não, plenário é outra Os coisa, governadores mas assim, pressionam os que os deputados apresentaram, né? Uma apresentada por um deputado e outra que será apresentada pelo Ministério da Economia. Tem duas questões envolvidas em relação à reforma tributária, acho que vão ser o grande foco de discussão aí ao longo dos próximos meses, né? Uma é justamente essa questão se entra estados e municípios ou não, se deveria entrar ou não, se vai ser só a esfera federal. Eu acho que vale a pena você pensar em entrar a esfera estadual e municipal de alguma forma, aí tem que ver a discussão do tempo que você vai ter de transição, como é que você vai fazer, se é 15 anos, que nem a proposta do Auli, se é 50 anos, como a proposta. É muito tempo, você poderia Mas aí não eventualmente fica diminuir. tudo centralizado ainda na União? Mas qual que é a assim? questão? Quando você faz essa tentativa de centralizar num imposto só, você permite que você, primeiro, a guerra fiscal toda que a gente viu ao longo dos últimos anos, que trouxe prejuízo em termos de você ter qualidade de negócio para as empresas, porque as empresas que agem em diversos estados têm diversas legislações estaduais e municipais para agir. Mas os estados têm interesse em acabar com essa guerra fiscal? Essa é uma tem questão. interesse, eventualmente, se você tem um prazo de você conseguir reorganizar as finanças estaduais ao longo dos próximos anos. Sim, não dá para fazer uma coisa imediata, mas eu acho que também 50 anos é muito longo. 50 anos. Você conseguiria fazer uma coisa mais curta. E um outro elemento que vai ser importante nessa discussão é a base de contribuição. Você vai fazer tipo um IVA sobre valor adicionado, você vai fazer uma contribuição baseado em movimentação financeira, que é uma das discussões que se tem. Nesse sentido, eu prefiro um pouco mais a que está na Câmara, que é baseada em valor adicionado, mais parecido com o que é o resto do mundo, mais simples de você colocar e com menos riscos quando você coloca uma contribuição, uma cobrança em cima de contribuição financeira, de você ir acumulando tributos dentro da cadeia e, na verdade, o custo tributário no final acabar sendo maior. Vamos voltar só um pouquinho, que a proposta do governo também, além do IVA, né, ou do IBS, como queira chamar, que é a unificação de vários impostos, 5 impostos em um só, fala também no imposto sobre pagamentos, que seria um imposto sobre transações financeiras, que remete a gente imediatamente à extinta CPMF, que não era nada popular, né, era bastante impopular, mas amplia a base, a justificativa é que amplia a base de contribuintes, né, amplia a base de pagamento. Faz sentido? E aí também, por outro lado, terminaria ou reduziria significativamente a contribuição das empresas sobre a Previdência, né? Para o INSS, sobre a folha salarial. E aí o argumento é que isso daria um boom no emprego também, né? Faz sentido, professor? Eu acho que faz, mas se for pequena, certo? Eu sou colega do Marco Sintra, trabalhei com ele na Folha e tudo, conheço essa proposta dele. Lá no início ele queria um imposto único mesmo. Depois ele foi amortecendo a proposta dele, agora está com essa aí de unificar os impostos e ter esse imposto sobre transações financeiras. A ideia das transações financeiras está ligada a esse problema que eu disse, que é muito difícil você cobrar imposto sobre essas modernizações todas que estão acontecendo. Sabe? Mas aí tem que ser uma coisa pequena, porque você exagerar, você provoca até desintermediação financeira. Você abre espaço aí para o pessoal criar empresa de transporte de valores para não pagar nada com cheque. Ou seja, cria um emprego, uma coisa paralela, né? Um mercado paralelo. Esse imposto prejudica também. Eu passo sempre lá em Cubatão, quando eu vou para o litoral, tem aquelas empresas enormes lá de petroquímica e tudo. Aquilo ali, a margem de lucro sobre o valor adicionado que eles têm é muito pequena, entendeu? Porque são enormes quantias e a margem de lucro é pequena. Você coloca um imposto sobre as vendas daqueles produtos, certo? Não pode ser muito alto, não, tem que ser uma coisa pequena. Agora, eu quero ver a proposta aí que virá para ver o quanto que eles estão tentando colocar, certo? E aí faria um pouco de sentido você, porque inclusive ele já disse aqui, essa coisa da Previdência não vai resolver o déficit dela, certo? Tem gente já falando que daqui a 5 anos vai ter que discutir. Vai ter que fazer outra, né? Sérgio, agora sim, diga você, o que você acha desse imposto sobre pagamentos? Você acha que provoca distorções, né? Provoca distorção, mesmo sendo pequena, né? No final você está falando de imposto que você está acumulando de alguma maneira no final. Né? E aí a arte disso é você colocar uma magnitude que não vai, de fato, causar desintermediação financeira, que é sempre difícil você achar o cálculo exato desse imposto. Então,
Aquela cumulatividade, né? Imposto sobre imposto, Exato. isso Não, ela é cumulativa nunca é bom, em né? Imagina assim, numa empresa que produz qualquer coisa, em cada transação que você vai ter na produção daquele produto qualquer que seja, você vai ser cobrado a taxa que o governo considerar. É muito alto no final, dependendo da quantidade de transações que você tem. O que você pode fazer no final se você tiver uma taxa que é extremamente elevada? Você acaba colocando o pessoal fora do sistema financeiro. No final, você acaba aumentando a informalidade em vez de aumentar a formalidade. Então, assim, eu acho que não é um imposto positivo, deveria ser desconsiderado. Por isso que, às vezes, eu acho o caminho que o Congresso está indo com a proposta do API, eu acho que faz mais sentido econômico. E entra toda a discussão, que eu acho que é a mais complicada de todas nesse sentido, dos estados e municípios. Vai entrar ou não, qual vai ser o tempo de transição ou não que você vai ter, 15 anos do Rauli, 50 anos do API, mas eu preferiria ver os estados e municípios entrar para diminuir a complexidade tributária. Aonde nessa discussão toda entra a tal descentralização que o Paulo Guedes promete, né? Quer dizer, não concentrar todos os impostos, a arrecadação nas mãos da União, dar mais autonomia a estados e municípios, quer dizer, o sentido de uma federação. Ele, nesse discurso que eu vi o Paulo Guedes fazendo, ele está apostando muito na questão do óleo e gás, certo? Que aí você teria um crescimento mais forte da economia e aí você, nessa distribuição do excedente, né? Você distribui para estados e municípios. E mesmo também do próprio pré-sal, você passaria mais dinheiro para os estados e municípios. Né? Que ele fala que... Ele fala de autonomia arrecadatória mesmo, né? Autonomia, não sei, é que ele se empolgou nessa reunião lá, que tinha muita gente amistosa, ele não tinha mais de 1.000 e tantas pessoas nessa reunião. Ele se empolgou e começou a falar e falava assim, não, nós precisamos entregar o dinheiro para quem atende o cidadão lá na ponta do município, coisas desse tipo, né? Mas essa aí vai ser um encrenca grande, né? Mas eu espero que dê certo, porque de fato você tem muita coisa nas mãos da União, todo mundo acha que você tem que resolver seus problemas em Brasília. Eu não sei se é porque morei nos Estados Unidos, é bem descentralizado. Né? Sim, totalmente. Você tem advogado lá, eles têm que se registrar por estado, né? Porque a legislação é diferente. Você mora no município, a polícia do município, tem justiça municipal, tem escolas municipais, certo? É muito melhor do que essa confusão. Esse conceito de federação aqui, né? funciona. Agora, bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir para que cada um de vocês faça algumas considerações finais. Eu acho que mais no sentido, se vocês estão vendo o atual momento com mais otimismo, se a gente abre uma brecha aí, um escopo, um canal, uma via para grandes reformas, para mudar a estrutura do Estado. Você vê esse momento dessa forma, Sérgio? Ainda não, ainda é cedo para dizer. Eu tenho chamado isso um pouco de agenda dos 3 custos, Amanda. Assim, primeiro, o custo financeiro. A gente está falando de diminuição estrutural da taxa de juros, a gente está modificando o spread, possivelmente com essas medidas que estão aparecendo, o cadastro positivo, por exemplo, que a gente teve esse ano, a mudança que teve na TJLP 2 anos atrás, que também baixou a taxa básica no BNDES. Todas essas questões vão levar a que você tenha um custo financeiro para as empresas menor nos próximos anos. O segundo ponto é um custo de infraestrutura, né? Com todas as concessões, especialmente as concessões mais do que as privatizações ao longo dos próximos anos, a gente pode ter aí uma agenda positiva que diminua o custo de infraestrutura no Brasil. E uma terceira agenda que a gente acabou de discutir, que é o custo tributário, né? A carga tributária, especialmente diminuir, melhorar a eficiência tributária no Brasil ao longo dos próximos anos, tem uma possibilidade de aumentar a qualidade de negócios que são feitos no Brasil. Então, essas 3 agendas de custos para os próximos anos, eu acho que tem um potencial de gerar crescimento, gerar especialmente aumento de produtividade. Agora, não é algo que vai ter efeito esse ano, nem em 2020, pode ser que a partir de 2021 a gente comece a receber os benefícios disso. E lembrando outra coisa que é importante, a gente está fazendo uma agenda reformista agora, a gente tem potencial positivo em alguns segmentos como óleo e gás, agricultura, que a gente nem comentou aqui, né? No mundo que está se fechando, no mundo que está muito instável politicamente, no mundo que está no processo de desaceleração. Então, isso também ajuda a gente ser um atrator de investimento do dinheiro que vem lá fora, do lado de fora. Então, assim, eu vejo com certo otimismo
cauteloso tudo que está sendo feito, mas se continuar na mão do Congresso fazendo como está fazendo agora, eu acho que tem chance de dar certo. A gente precisa ver esse próximo ano e meio se vai conseguir passar por isso. Otimismo cauteloso é uma expressão maravilhosa, né? Só economistas Como poderiam mineiro, eu inventar uma gosto coisa dela. assim. Ficar em cima do muro, um otimismo cauteloso. Se não der certo, eu usei o cauteloso. Tucanamos. Mas diga, Não, professor, eu suas também, considerações no finais. geral, não discordo, exceto que eu sou mais ansioso, eu quero uma coisa mais rápida, sabe? Na questão, a primeira que você falou, da questão dos juros, né? Eu acho que na associação também está pondo alguma fé na lei aquela coisa das empresas de crédito, né? Que você vai poder emprestar dinheiro se você quiser. Você monta uma empresa, você vai legalizar a chamada agiotagem. Já tem mais de 100 empresas já começaram a fazer isso, certo? Isso também junta com as fintechs. Na segunda questão da infraestrutura, a minha proposta lá do afrouxo monetário, além de financiamentos habitacionais, inclui também você comprar créditos do BNDES, para que o BNDES tenha mais fundos para fazer empréstimos ligados à infraestrutura, privatizações, etc. Mas como eu estou, como eu já disse, mais ansioso que ele, eu acho que a minha proposta do afrouxo monetário teria aplicação mais imediata da forma como aconteceu nos Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia e Japão. Muito obrigada a vocês dois pela participação, foi ótimo conversar com dois economistas tão brilhantes, a gente apontando para o futuro. Pena que não é um otimismo menos cauteloso, né? Mais audacioso, mas vamos ver o que acontece. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência, a gente se encontra na terça-feira que vem. Uma ótima semana, até lá, tchau, tchau.